Do PT. Senhor presidente, o vereador Lédio Coelho, que substitui desse ato, o vereador Neri Amaral, senhora vereadora Mary, senhor vereador Orvino e também o vereador Nino, que é o nosso secretário. E lamento a ausência no dia de hoje da ampla maioria dos vereadores que não justificaram a sua ausência. Curioso é que o vereador Carlos Acelino, na semana passada, fez uma briga, um escândalo aqui em relação à inscrição de ata, querendo falar, e hoje simplesmente se ausência no plenário. No dia de hoje, vereador Orvino, nas idas e vindas que eu fiz aqui, principalmente no Cobrasol, próximo à prefeitura, lá no fórum, eu, em vários momentos, fui interpelado por moradores do processo de desclassificação que está passando alguns vereadores ou um vereador desta casa para a população. E, em resposta, eu disse que não cabe a nós ficar corrigindo ou chamando a atenção, porque os vereadores são livres nas suas manifestações e opiniões nesta casa. Todavia, se ultrapassa do limite, quando na ausência dos cidadãos, você nomina pessoas públicas, pessoas que representam uma entidade, sabendo que essas pessoas não têm o direito a subir nessa tribuna para fazer a sua defesa. Ontem, o vereador Carlos Acelino, nas explicações pessoais, destilou um veneno mortal, talvez um tom provocativo de criar e de reduzir a qualificação dos demais vereadores e as suas intervenções nessa casa. Uma das pessoas citadas, de forma injusta, inclusive ferindo o próprio Estatuto do Idoso, foi a pessoa do Paulo Vitorino da Silva. Assim como as crianças não podem ser maltratadas, também as pessoas que já ultrapassam os seus 60, 65 anos têm que ser respeitadas pela sua vida, pela experiência que trouxeram durante a sua existência para as suas famílias. E essas pessoas não têm como se defender. E também mexe com a honra dos seus familiares. No caso do Paulo Vitorino Silva, ele é presidente da AMA Cobrasol, ele mora há 20 anos no Cobrasol, ele é aposentado da Marinha Brasileira, ele tem 31 anos de bons serviços prestados à Marinha Brasileira. E ele, então, encaminhou um expediente a todos os senhores e todas as senhoras vereadoras, datado dia 28 de setembro, que eu faço questão de ler. Então, este é o documento que eu aqui estou lendo, tomando a liberdade de ler, em nome de Paulo Vitorino Silva, presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Cobrasol. Bom dia, senhores e senhoras vereadoras. Na sessão da Câmara de Vereadores, no dia 27 de nove, terça-feira, o vereador Carlos Acelino usou da tribuna para, na minha ausência, me difamar sem direito à defesa. Quero dizer para este cidadão que não faço parte da sua amizade, por isso não sou um desclassificado. O senhor Valdir nunca foi presidente da AMA Cobrasol, e que meu trabalho à frente desta entidade é tão somente para o bem dos munícipes e totalmente voluntário, não cogitando nenhum retorno. Sobre a minha liderança, diz Paulo Vitorino da Silva, presidente da AMA Cobrasol, em respostas às acusações, às calúnias formuladas ontem pelo vereador Carlos Acelino. Não pretendo ser líder, mas convido este senhor para dar um passeio pelo Cobrasol e ver as reivindicações solicitadas pela nossa associação e atendidas pelo senhor prefeito ou por alguns dos seus secretários.
falando do Conselho de Saúde, realmente eu cobrava tanto quanto todos os do segmento dos usuários, porque não queria ser conivente com aquela situação em que se encontrava a saúde do município, quando este senhor, vereador Carlos Acerino, era o secretário da pasta, que hoje é vereador, atenciosamente, Paulo Vitorino Silva, presidente. Também foi encaminhado e protocolado nesta casa no dia de hoje um expediente endereçado ao presidente da casa, vereador Neri Osvaldo Amaral, da lavra do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José, Sintran, assinado pela sua presidente Gilmeri Zanetti. Registra que o sindicato, solicitando a leitura da nota de repúdio, né, que o Sintran repudia o discurso do vereador Carlos Acelino na sessão do dia 27 de setembro de 2011, que faz calúnias infundadas contra o ex-presidente do sindicato e atual diretor administrativo e financeiro, professor Valmor Paz da Silva, que durante seu mandato como presidente levou à frente as bandeiras e reivindicações da categoria dos servidores públicos municipais. Se este sindicalista está há mais de 6 anos na direção do sindicato, é porque a categoria acredita no seu trabalho, pois ele foi eleito pelos servidores e não indicado por políticos. Estes fatos anulam qualquer argumento que denigre a imagem e a integridade do nosso presidente Valmor Paz da Silva e desta entidade sindical. Concluo assim, senhor presidente, em nome dessas pessoas, né, o seu direito à defesa e responder, e pedindo para que pudéssemos, o próprio presidente pudesse tomar as medidas cabíveis, até para permitir, sim, que em casos dessas envergaduras, onde as pessoas são citadas nominalmente, essas pessoas possam subir, sim, à tribuna para terem 5 minutos de defesa. Uma coisa é defendermos as nossas posições ideológicas, discutir um plano diretor, ser a favor de uma lei que doa uma área verde, ser contra a lei que doa uma área verde, cobrar a boa aplicação do recurso público, cobrar de entidades que requerem recursos públicos, façam a sua prestação de contas. Outra coisa é fazer uso da palavra sem permitir o direito à defesa, que é um direito constitucional, o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa. Entre nós é permitido. Portanto, entendo da gravidade das acusações feitas pelo vereador Carlos Acelino em relação a estes dois cidadãos honrados aqui de São José. Valmor Paz da Silva, inclusive, recebeu uma homenagem dessa Câmara de Vereadores, há 2 anos atrás, e também do presidente da Amacobrasol, o nosso colega Paulo Vitorino Silva. Ouço, pela parte, o vereador Orvino. Quero lhe agradecer pelo à parte. Em primeiro lugar, eu gostaria de me solidarizar com as pessoas injustamente atacadas na noite de ontem. Eu, o senhor, a vereadora Mary, temos passado por isso aqui, e eu tenho sido cobrado na rua de... Eu digo para as pessoas que nem eu pensei que tinha tanta paciência, mas em respeito à população, em respeito aos colegas vereadores, tenho me mantido calado, tenho falado até pouco, porque se for fazer o que precisa fazer, eu não fui eleito para desrespeitar a população, fui eleito para representá-lo, para discutir as coisas boas para o município, e isso eu tenho feito. E, estranhamente, o vereador Acelino acha que pode dizer tudo o que quer e fazer tudo o que ele quer. Está acima de qualquer coisa, esqueceu que isso aqui é uma Câmara de Vereadores. O que tem que acontecer, e eu já falei isso e já disse ao presidente, nós temos que nos reunir, que isso fica feio para todo mundo, não só para quem faz as ofensas, fica feio para todos. O presidente tem que segurar. Começou a falar o que não deve na tribuna, chama atenção, continuou, suspende a sessão. Isso aqui não é ringue. Isso aqui é uma casa de leis de representatividade. Não importa se a pessoa tenha mais ou menos condição, ela está aqui para representar condignamente. Eu fico com vergonha. A irmã do vereador Amauri me questionou.
O que a senhora quer que eu faça? Quer que parta para a ignorância? Vontade não me faltou, medo também não é. Agora, se eu fizer isso, com certeza no dia seguinte eu vou estar estampado nas páginas dos principais jornais, na capa. E eu não gostaria. E evidentemente que o Valmor, o seu Paulo, o vereador Amério, o vereador Neri, o senhor, eu próprio, que tem sido mais atacado, justamente por ter usado os argumentos que me são permitidos, qual seja, de nós em minoria ter maioria nas comissões e segurar, até porque a coisa dentro do que é possível, dentro da legalidade, e o vereador estranha que o vereador prega aqui de que, já encerro, presidente, que o vereador prega aqui que tem que ter a respeito, mas o primeiro que não respeita ninguém é ele. E eu espero, sinceramente, eu quero pedir desculpa às pessoas atingidas, que eu ainda tenho a tribuna, de vez em quando eu falo. E espero que o vereador repense, que ele veja que a coisa não funciona dessa maneira e isso não é maneira de se portar dentro de uma casa legislativa. Bem, senhores vereadores, eu entendo que, inclusive, o vereador Carlos Ascelino, na condição de integrante do PSDB, líder do governo, tem tanta coisa para falar, ele podia explicar para a população onde estão os 19 milhões que foram investidos na enchente, quanto chegou, quanto foi investido. Ele poderia vir aqui e fazer uma prestação de contas, senhor presidente, usando 10 minutos, ele não vai conseguir fazer isso em 10 minutos, para falar dos 40 milhões da Operação Tapete Preto. Explicar por que 2 empresas só participaram da licitação, uma entrou com uma ação e depois de 6 meses, essa segunda retirou a ação e depois está continuando a fazer obras nesse município. Por que vai se investir, como vai se investir 7 milhões de reais em iluminação pública numa extensão de 800 metros na Presidente Kennedy? Obrigado, senhor presidente.